Ok. Bom dia a todos, bom dia quem já chegou, Adriele, Leonardo, Eduardo, Sabrina. Sejam bem-vindos à nossa aula. Na semana passada, a semana toda foi dedicada ao CIEP, ao terceiro CIEP. E a reitoria, a pró-reitoria de graduação, decidiu que, então, as aulas seriam suspensas para que todos pudessem participar. Eu achei importante a participação de vocês, por isso eu dei um roteiro de atividades para vocês fazerem. Pelo seguinte, a gente não pode atrasar o que nós temos que trabalhar no semestre, né? Tudo bem, Eliane? E por essa razão, eu passei aquelas atividades porque o fórum tinha tudo a ver com o nosso... Bom dia, Emi. O CIEP tinha tudo a ver com a nossa disciplina. Porque ali estavam projetos de pesquisa sendo apresentados por acadêmicos de áreas diversas, tinha comunicação, né? Tinha mesa redonda, tinha muita coisa interessante, foi bem legal. Eu acabei ficando numa mesa e participei só daquela, porque estava discutindo questões da graduação e que me interessavam muito. Mas como vocês estão, alguns de vocês talvez, né, já tenham passado por iniciação científica, eu não sei quantos, depois vocês podem escrever no chat quem já participou de iniciação científica na UNILA, e nós sabemos que a iniciação científica dá um diferencial para o aluno que participa. Então, muito além do que se tem de conteúdo, do que se trabalha nas disciplinas, a iniciação científica realmente orienta a questão da pesquisa. Então, para quem participa, é um ganho bastante significativo. E além de, normalmente, ter uma bolsa, que ajuda também, né? Mas na questão intelectual faz uma diferença grande. E lá no CIEP, além dessas propostas que nós vimos lá, né, que foram as comunicações, as mesas redondas, enfim, né, todas as atividades, elas foram compiladas e elas estão à disposição na página da UNILA em forma de anais. E hoje a gente vai trabalhar um pouco isso, né? Que é a questão da escrita acadêmica. Nós vamos começar a discussão da escrita acadêmica. Bom dia, Evelyn. E nós vamos trabalhar algumas aulas esse tema, porque é um tema bastante amplo. Então, veja, começando pelo que eu coloquei, né, das comunicações, dos trabalhos. Então, vocês viram que dentro da revista, né, que se chama Anais, a revista que tem esse nome é aquela que traz toda a programação e também os resumos que foram apresentados. Às vezes também os artigos completos. Então, isso é muito bom. Noélia, seja bem-vinda, bom dia. Então, ali nós vamos ter trabalhos que já passaram por avaliações. Todos que apresentam, havia uma orientação, né, quando fazia submissão do trabalho, havia uma orientação de como deveria ser esse resumo, como que deveria ser formatado, inclusive, né, como que deveriam pôr, Jason, bom dia, como deveriam pôr o título, como deveriam pôr o nome de quem iria apresentar. A maioria dos trabalhos ali eram de acadêmicos, portanto, tinha que pôr o nome do orientador e o resumo dentro de uma formatação que nós vamos trabalhar. Então, vocês ali tiveram a oportunidade de ver isso, né? E, então, para isso, eu quero dizer a vocês que o resumo, dos gêneros acadêmicos, o resumo é um dos que tem bastante importância, e eu vou dizer por quê. Nós temos um resumo que nós chamamos de resumo simples, que é aquele resumo que apresenta um artigo, por exemplo, né? Jaciele, bom dia. Então, esse artigo, ele precisa ter um resumo, que eu gosto de dizer que o resumo é a propaganda do artigo. E a propaganda, vocês sabem que é a alma do negócio. Então, a propaganda bem feita é aquela que vai sensibilizar o leitor
e levá-lo a desejar ler o artigo inteiro, porque ele vai ler o resumo e dizer, nossa, deve ser muito bom esse trabalho, e vai, então, ler o trabalho todo. Então, o resumo é a porta de entrada, é a apresentação, então ele tem que ser realmente muito bem escrito. E outra questão que orienta o leitor. Então, quando nós vamos escrever o resumo, nós pensamos em quem vai ler, né? Quem é esse leitor? Nós vamos pôr as palavras-chave. O que é a palavra-chave? A palavra-chave, normalmente, escolhemos 3, no máximo 4, não muito mais do que isso, e são palavras que representam o trabalho, que representam, que orientam a leitura, que estão aparecendo ao longo do trabalho, então é recorrente, né? Por essa razão, nós escolhemos essas palavras. Então, as palavras que nós escolhemos como palavras-chave, elas não são escolhidas aleatoriamente, escolhidas ao léu. Não, elas são escolhidas com base no que eu quero que o leitor se sinta atraído, cativado para ler. Então, por isso, esse resumo tem a sua importância. Eu falei do resumo simples, que é esse que nós vimos na revista Anais. Depois eu posso postar para vocês essa revista, eu inclusive salvei, depois eu posso ver e colocar aqui. Tássios, bom dia, Tássios. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Jéssica. Então, assim, além desse resumo, que é o resumo simples, eu disse a vocês que ele serve para orientar um artigo. Esse artigo pode ser um artigo resultante de uma pesquisa, pode ser resultante de uma atividade de extensão, um projeto de extensão, que também se transforma num artigo. Então, nesses casos, nós usamos esse resumo que chamo de simples. Mas há o resumo que nós chamamos de resumo expandido, que tem uma característica muito semelhante a um artigo. E nós temos ainda um outro resumo que nós usamos muito para revistas internacionais ou apresentações de trabalhos em ambientes internacionais, que são os chamados papers. Bom, quando nós escrevemos um trabalho de conclusão de curso, a mesma coisa, nós também escrevemos o resumo. Então, vocês podem ver a amplitude do que se usa, né, na academia relacionado ao resumo. Então, o resumo não é qualquer coisa. O resumo não é simplesmente pegar algumas ideias e eu coloco lá e pronto. Não, ele tem uma orientação, ele tem uma normatização e ele é extremamente importante. Então, é um dos gêneros acadêmicos que nós usamos muito. Eu quero compartilhar com vocês a tela, e esse material ainda não postei lá no SIGA, mas eu depois quero postar para que vocês possam, não precisar ficar copiando, né? Vocês vão ter lá disposto para vocês, é só baixar. Então, vamos ver. Aqui uma janela. Vamos ver se vai dar certo. Partilhar. Vocês já estão visualizando? Já estão visualizando? Sim, professora. Ah, muito obrigada. É que aqui para mim não está aparecendo, por isso eu perguntei. Bom, então aqui o que é que nós temos, né? Relevância do resumo, ou a sua importância, né? Como eu tinha dito a vocês, é um dos gêneros, aqui eu disse, é um gênero de escrita acadêmica muito usado. Não é esse o único gênero, evidentemente, mas é um dos, né? Um dos que tem muita importância. Ele é usado em situações diversas, como eu disse a vocês, pode ser em um artigo, pode ser em um TCC, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, todos eles precisam ter resumo. Então, ele é usado para fins e objetivos específicos. E também, evidentemente, nós podemos usar o resumo para fins de estudos. Quem gosta de fazer leituras, muitas vezes extensas, né?
Pode fazer um resumo de tudo que viu, destacando os pontos mais importantes, e é uma forma de auxiliar também na tarefa de estudar. Então, aí está dizendo, né, que é bastante importante que nós observemos alguns elementos que são base para que esse resumo seja bom. Aí também nós temos que esse trabalho acadêmico pode estar num artigo, num trabalho de conclusão de curso, num seminário, num congresso, enfim, né? Em todos esses lugares usamos resumo. E aí está dizendo que o resumo é uma espécie de porta de entrada, né? Como eu disse antes para vocês, quando vocês têm que escrever um trabalho acadêmico, por exemplo, o que é que se faz hoje? Hoje nós temos a facilidade da internet. Vocês me permitem abrir essa porta um momento? Bem. Pronto. Tem uma cachorrinha, fica batendo. Então, seguindo. Quando nós vamos, então, fazer uma atividade, um trabalho, enfim, solicitado por alguma disciplina, nós precisamos recorrer a fontes bibliográficas. Nós vamos ver o que é que tem sobre aquele tema. Quem publicou, onde publicou, como trata, né, o devido tema. E hoje, com a facilidade da internet, as revistas estão disponíveis. A gente pode fazer isso buscando revistas, que são revistas avaliadas, credenciadas, da nossa área. Todas as áreas têm revistas. E as revistas estão disponíveis na internet. Então, é uma facilidade. Nós temos muitos livros hoje também que estão em PDF disponíveis para baixar e ler. Então, nós temos essa facilidade bastante grande. Nesse tempo de pandemia, que se tudo permitir e Deus permitir, quem sabe nós vamos logo vencer tudo isso, né? E poderemos ter as atividades presenciais que realmente são muito melhores. E aí a gente pode estar indo à biblioteca e fazendo buscas em livros na biblioteca, enfim. Mas, hoje, que não podemos ainda, nós temos esses recursos facilitadores, que são realmente à disposição na internet. Bom, então, levando em consideração essas questões, eu disse ali para vocês que o resumo é a porta de entrada. Quando nós vamos à casa de alguém, a porta de entrada, na maior parte das casas, algumas exceções, né? Mas na maior parte das casas, a porta de entrada é uma sala. E essa sala, as pessoas procuram deixar de uma maneira aconchegante, arrumadinha, enfim, né? Porque ela é a porta de entrada da casa da pessoa. Então, veja, porta de entrada é aquilo que nós queremos mostrar que é bonito, que é bem feito. Por isso, o resumo é isso. Então, veja, se eu vou fazer uma busca numa revista acadêmica, essa revista tem os temas que eu tenho interesse por conta do trabalho que vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é ler o resumo. Se eu leio o resumo e vejo, esse resumo é bom, eu já seleciono o artigo desse resumo. Se eu leio o resumo e não acho que ele é interessante, eu já descarto. Então, por isso, o resumo também se reveste de grande importância. Bom, então, o que é que nós vamos fazer em termos de escrita desse resumo? A escrita desse resumo, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser clara, ela precisa fazer uma seleção de palavras que essas palavras não venham gerar ambiguidade, de tal maneira que o sujeito que lê fica assim, o que esse autor quis dizer? É isso ou é aquilo? Permitindo interpretações duplas, né, duplicadas. Então, isso não é bem-vindo a uma boa escrita de resumo. A escrita do resumo, então, ela precisa ser objetiva. Vamos escrever com cautela na seleção das palavras, né, as melhores palavras que vão representar. O tempo verbal que nós vamos usar. Veja bem, quando nós olhamos o resumo é de um trabalho já feito, já realizado. Então, o tempo verbal que nós vamos usar, preferencialmente,
será de pretérito, porque é algo que eu já fiz, já ficou passado. Mesmo que eu tenha encerrado hoje, e eu vá apresentar à noite, por exemplo, já é passado, porque hoje eu fiz pela manhã. Então, amanhã já foi, e ela não se repete. Então, já é passado. Por isso, preferencialmente, usamos o tempo verbal no pretérito. É preciso que a gente releia para ver se há coesão e coerência também, né? Nós podemos escrever algo que depois, em algum momento, a gente pode dizer exatamente o contrário. Aí nós criamos um resumo que não tem coesão, não está fechando, né? E também a objetividade. Por isso, o resumo tem, normalmente, um limite de palavras que se pode usar. Às vezes, as revistas orientam que ele deve ter em torno de 250 a 300 palavras, por exemplo. Então, nós vamos lá no Conta Palavras, que a gente tem no computador, e ele vai dizer se a gente está próxima do limite ou não, né? Também ele deve sintetizar de forma clara o conteúdo a ser apresentado. E qual é o conteúdo a ser apresentado? O conteúdo a ser apresentado é um artigo que nós estamos trabalhando, ou é uma monografia. Então, o conteúdo é o que vem após o resumo, é o total de um trabalho escrito. E como eu disse a vocês, pode ser qualquer um daqueles demais gêneros, né? Bom, aí nós temos que o resumo pode ter entre 150 a 200 palavras, e antes eu tinha dito até 300. Isso depende muito da orientação de cada revista, de cada lugar onde a gente vai publicar. Se a publicação vai ser nos anais, como foi o caso desse CIEP, né? E que a gente tem hoje a publicação dos anais, ali tem a orientação para que as pessoas que submeteram, elas se pautassem, tomassem como base o número de palavras que seriam aceitas. Tem lugares que a gente preenche diretamente no site do evento. E quando a gente preenche no site do evento, a gente coloca o resumo ali, o próprio site já vai contando as palavras. Então, se chegar no limite que o site está orientando, simplesmente a gente não consegue escrever mais, trava. E se a gente ainda tinha algo para dizer, a gente tem que voltar, reler o que a gente escreveu até então e tentar sintetizar para que exatamente o número de palavras possam ser contidas naquele espaço. Então, vocês vejam que há uma complexidade, né? E aí eu tenho logo a seguir algumas orientações bem importantes para a escrita do resumo. Uma delas, que é o tempo verbal, que eu já tinha comentado, né? Preferencialmente, nós usamos esse tempo pretérito, porque já é passado, é um trabalho que já foi feito, já foi concluído, então o pretérito é o tempo verbal mais usado. Ele deve ser objetivo e escrito com clareza, né? Então, nós não podemos usar qualquer palavra, porque nós podemos distorcer aquilo que nós queremos dizer. Então, de novo, a seleção lexical, né, a seleção das palavras, tem muita importância. E outra coisa que a gente tem que ter em conta quando escrevemos é que o nosso leitor, ele desconhece o trabalho que será apresentado na sequência. Ele não leu ainda. E se ele não leu ainda, ele precisa ser orientado do que é que contém esse trabalho. Por isso, o cuidado no resumo. Também deve-se evitar afirmações categóricas, que muitas vezes há uma tendência nossa, né, de sermos categóricos. E quando nós somos categóricos nas afirmações, nós não estamos abrindo espaço para que outros, talvez, escrevam de uma maneira diferente ao que nós planejamos ou pensamos nessa escrita, né? Então, a afirmação categórica precisa ser muito cuidado, a gente deve observar e evitar. Aí, o que deve conter também? O que é que nós precisamos pôr, né, nesse resumo? No resumo, nós devemos pôr o tema, né, qual é o tema que aparecerá depois no texto, qual a relevância para a área que se destina,
Então, sempre que nós vamos escrever, nós temos uma área a qual nós estamos situando o nosso trabalho. Essa área pode ser de qualquer uma das áreas de saber, né? Pode ser na área de humanas, pode ser nas exatas, pode ser nas ciências da natureza, por aí vai, qualquer área. Mas mesmo assim, nós precisamos trazer a relevância disso para a área que nós estamos trabalhando. Também precisa trazer com clareza a motivação para a escolha do tema. A motivação, ela pode partir de lugares diferentes e das nossas experiências, né? E da nossa curiosidade. Vocês devem lembrar que nós tínhamos um artigo que já foi lido, orientei a leitura para vocês, e esse artigo falava que nós temos uma curiosidade natural. O ser humano tem uma curiosidade natural. E essa curiosidade, ela pode motivar a escolha de um tema. Mas, além da curiosidade, nós temos também questões que muitas vezes queremos investigar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais. Vocês estão já num nível bem avançado do curso de vocês. Então, vocês já passaram por várias disciplinas. E cada uma disciplina, certamente, tinha um ponto, um tópico, talvez um recorte que vocês tenham se interessado muito. E esse ponto pode virar um tema. Opa, eu gostei bastante de um ponto X da disciplina dada por tal pessoa. E eu quero saber mais sobre isso. Então, eu vou montar um projeto de pesquisa para continuar investigando esse ponto. Então, veja, não é só, eu sou curioso sobre tal coisa, eu quero saber mais. Sim, essa é uma motivação, mas não é a única. Essa talvez seja um ponto inicial, né? Mas depois disso, nós vamos ter as leituras que fizemos, as aulas que tivemos, a participação nos seminários, a participação em eventos da natureza, né, que vocês estão estudando. Tudo isso ajuda a amadurecer e ajuda a motivar também a se buscar um tema. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é apresentar as fontes que constituem a base da abordagem teórica. Quando nós trabalhamos um artigo, a gente precisa ter com muita clareza que nós precisamos fazer uma revisão da bibliografia que já discute esse tema e tomar base nisso. Então, não é algo que eu parta para fazer do senso comum. Eu posso até partir do senso comum, mas se eu partir do senso comum, eu preciso ver quem já olhou isso, teoricamente. Quem já estudou sobre isso, teoricamente. Então, eu preciso ter uma base de sustentação do meu trabalho. Por isso, eu preciso ter uma revisão de bibliografia. E apresentar os objetivos e resultados. Isso também tem que estar no resumo. E apresentar ainda quais as implicações ou descobertas da pesquisa ou estudo. Então, veja, eu chego à conclusão para aquele momento, para aquele estudo que eu fiz, com aquele grupo que eu fiz e naquele lugar que eu fiz. Porque os resultados de um estudo podem ser X para um contexto, mas em outro pode não ser. Então, por isso, a gente precisa ter muito cuidado com a questão da generalização. Não podemos generalizar. Normalmente, precisamos delimitar e dizer, chegamos a essas descobertas com esse estudo que olhou a região, aí eu vou dizer qual é a região, se é regional, né? E vou dizer o período que eu estudei dentro desse período. Então, isso precisa sempre estar muito claro. Aí nós temos o resumo crítico, o resumo informativo, o resumo expandido, os anais que eu comentei no início, né? O resumo crítico é o resumo que está no formato de uma resenha, né? Uma resenha crítica. Quando tem essa resenha crítica, espera-se o ponto de vista de quem escreve, a partir de um texto original. Então, nós lemos um texto e o nosso olhar levanta algumas críticas a respeito desse texto.
Eu tenho, então, a liberdade de tecer comentários, de trazer a minha crítica, né? Evidentemente, uma crítica acadêmica, eu não posso fazer uma crítica, por exemplo, depreciando o trabalho do outro. Não é esse o ponto. A crítica, ela é uma crítica no sentido de levantar pontos que talvez pudessem ser explorados mais profundamente em outro trabalho. E esse outro trabalho pode ser do próprio sujeito que escreveu, ou outra pessoa que retome esse trabalho e tente olhar por outro viés. Então, o resumo crítico deve conter esses pontos. O resumo informativo. O resumo informativo, nós trabalhamos para apresentar um trabalho, seja ele um artigo, um relatório de pesquisa, um trabalho de conclusão de curso, e esse informativo, como o nome diz, o objetivo é tão somente informar, não vai ter crítica. É o resumo, por exemplo, dos anais que nós temos publicado do terceiro CIEP. Ali nós temos resumos informativos. Estão informando a respeito do projeto que foi apresentado, da pesquisa que foi apresentada, dos resultados de pesquisa que foram apresentados, né? Tudo isso vai nesse resumo informativo. O resumo expandido. O resumo expandido, ele nos permite um número maior de palavras. Então, nós temos, ele é um tipo de resumo que deve sintetizar trabalhos mais longos, como a resenha de um livro, por exemplo. Essa resenha do livro, um livro normalmente é bastante extenso, longo, em termos de escrita, mas quando nós vamos fazer o resumo expandido, nós vamos tomar aí em torno de 6 a 8 páginas, no máximo 10. Então, mas a formatação desse resumo expandido é como um artigo, tem as partes do artigo, título, introdução ou considerações iniciais, aí tem a apresentação do trabalho, se ele foi dividido em metodologia, por exemplo, vai ter a parte de explicar a metodologia, quais foram as bases teóricas usadas, também é preciso conter, e, finalmente, as referências bibliográficas. Então, o resumo expandido nada mais é do que um artigo pequeno, resumido. É por isso que o resumo expandido, né? Chama-se expandido porque o resumo primeiro, que é aquele mais simples, ele está limitado ao número de palavras. Eu não posso escrever uma página inteira ou 2 páginas e chamar isso de resumo. Eu tenho que chamar de somente resumo. Se eu vou expandir, então não é mais, aí é resumo expandido. E os anais é onde nós temos compiladas as apresentações dos eventos. Aqui nós temos que o resumo expandido é um gênero de escrita, ele é similar à estrutura do artigo, né? E como que ele deve ser. Ele vai ter exatamente esses elementos, que é o título, o resumo, a apresentação ou introdução, o corpo do trabalho, que pode ser desenvolvido em 2 ou 3 sessões no máximo, as considerações finais e as referências. Então, o resumo expandido não é nada mais, nada menos do que um artigo em formato menor. O resumo expandido é um gênero acadêmico e ele permite um número maior de páginas. Aqui está dizendo até 15. Isso é para publicação em algumas revistas acadêmicas. E agora nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vou parar aqui a apresentação, nós vamos conversar um pouco. Vamos fechar. Ok. A pergunta agora que eu faço a vocês. Vocês já têm trabalhado o resumo nas disciplinas que vocês têm feito? Alguém pode abrir o microfone e dizer? Oi, vocês estão aí? Algumas sim, muito bem, Eliane.
Outras não, isso. Para algumas disciplinas usa, né? Para outros não, certo? Então, agora, eu vou mostrar para vocês algo prático. Eu mostrei ali o resumo, mas eu quero mostrar algo prático, que são duas coisas que eu quero mostrar para vocês. Vamos ver se está aqui. Transcrição científica. Vamos ver, acho que está aqui. Está aqui, sim. Estou abrindo e já vou mostrar para vocês. Acho que mostrar é importante porque é um modelo. Vamos lá. Compartilhar. Mas será que eu posso fazer assim? Eu vou tentar, vamos ver. Acho que não. Fazer diferente. Aqui. Aqui. E agora aqui. Isso. Agora vocês já estão vendo, né? Já está aí na tela. Aqui está o terceiro CIEP, Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. E estes são os anais. Então, vocês vão ver exatamente o que eu estava falando do resumo, né? Esses anais, vocês vejam que aqui tem um número, ISBN, e tem um número. O que significa isso? Alguém sabe para me dizer? Quem sabe, abre o microfone e diz. Nossa, que silêncio. Ninguém saberia me dizer o que é esse ISBN? Eu sei, professor. Isso, então fala para nós. Não, eu falei que eu não sei. Ah, tá, você não sabe. Tá bom, querida, então eu vou explicar. Isso aqui significa um registro oficial, tá? Então, quando nós temos uma publicação, precisa ter esse registro, ISBN ou ISSN. O ISSN é para revistas em geral. ISBN, ele vale para anais e para alguns outros materiais que reúnem trabalhos publicados, mas que não têm uma inserção tão grande, por exemplo, de nível nacional, tá? É mais regional. Então, esse registro dá credibilidade para a publicação. Então, uma publicação que está feita num lugar que não tem isso aqui é uma publicação em formato de apostila. Então, quando vocês pegarem material que não tem esse número, vocês sabem que o valor daquele material é de apostila e não de publicação oficial formal. Outra coisa que nós temos aqui, importante. Agora, vocês vão ver aqui o quanto esse evento que a UNILA fez tem importância. Aqui vocês têm, é o 10º encontro anual de iniciação científica, ou seja, esse evento de iniciação científica, ele está já com 10 edições, portanto, ele tem um peso acadêmico interessante. Quanto maior o número, maior é a relevância, porque isso demonstra que há uma regularidade, né? Não é uma coisa eventual. Outra coisa importante é o que nós temos aqui, organização. Nós temos uma comissão que organizou a parte do SAFOR, e nós temos uma comissão organizadora do CIEP. O que significa isso aqui? Vamos ver. Tem mais aqui, ó. Comissão organizadora do EICTI e o apoio da onde veio, né? O apoio é do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O CNPq é uma orientação federal, né, sobre os trabalhos. O CNPq tem uma importância muito grande. E a Fundação Araucária, que é o apoio à pesquisa do Paraná. Então, quando nós vemos que há esses apoios e há aquele número de registro que está lá em cima, nós estamos diante de uma revista confiável. Essa comissão que está aqui, alguém sabe me dizer por que essas comissões aparecem? Elas aparecem só para ficar bonitinho lá na revista ou elas têm um objetivo?
Oi, alguém sabe me responder? Ai, professora, a gente não sabe, eu acho, por isso ninguém fala nada. Tá bom, então eu vou explicar. Esses nomes que estão aqui são os que fazem a pré-seleção, a pré-avaliação. Então, veja, quando é aberto o chamado para que as pessoas submetam os seus trabalhos, nem todo o trabalho que é submetido é aprovado para ser apresentado, porque às vezes o trabalho está fora das orientações. Por exemplo, se lá pede 150 palavras, a pessoa mandou com 220 palavras, vai ser descartado. Se a pessoa pôs um título e o resumo não está de acordo com o título, é incoerente, ele é descartado. Se as palavras-chave não estão de acordo, é descartado. Então, veja que essa comissão, ou essas comissões, porque são dois eventos, né, em um, cada um tem o seu grupo de avaliadores. Então, esses avaliadores são os pré-avaliadores, aqueles que fazem a seleção do que vai ser publicado ou não. Agora, vamos lá. Seguindo, o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos uma ficha catalográfica, que é isso aqui, e vocês vão ver essa ficha em todas as revistas, em dissertações, em tese de doutorado, tudo isso vai ter uma ficha catalográfica. O que significa isso? Que ele tem valor de um livro publicado ou de uma revista publicada. Quem é que publicou os anais do CIEP? Ó, tá aqui. Editora Universitária da Unila, Edunila. A Edunila é a nossa editora universitária. E esse registro é a porta de entrada para que a revista fique catalogada na biblioteca, nos sites, como está aqui, e as pessoas que irão acessar, que irão ler ou coisa parecida, e vão comentar, né? Elas precisam dar as credenciais. Eu estou lendo algo que está nos anais do terceiro CIEP, e aí eu vou dar o crédito de quem foi que fez o trabalho, porque se eu não fizer isso, eu estou fazendo um plágio, eu estou roubando uma produção intelectual de alguém. O plágio é isso, é roubar a produção intelectual de alguém. E isso pode dar processo interno na universidade, para quem faz plágio, e quem faz plágio e publica com plágio pode responder juridicamente. Então, é muito sério, a questão do plágio é muito séria. Bom, como é que eles organizaram essa revista? Primeiro, todos os trabalhos das ciências agrárias, foram somente 2, das ciências biológicas, foram todos esses, já é um número maior, né? Das ciências da saúde, nós vamos ter um número também razoável, das ciências exatas e da terra, também nós temos aí um trabalho, bastante trabalho em relação aos demais, né? E das ciências humanas, todos que englobam ciências humanas. E tem bastante trabalhos também. Ciências sociais aplicadas, nós temos todos os trabalhos, as engenharias, letras linguísticas, linguística e artes, as multidisciplinares, e aí nós temos os trabalhos de extensão, que nós não vamos olhar, porque o que nos interessa são os de pesquisa. A partir daqui são trabalhos de extensão. É evidente que o resumo vai seguir o mesmo modelo que o de pesquisa, mas o objetivo da extensão não é o mesmo dos objetivos de pesquisa. Então, por isso, o nosso foco está nesse primeiro grupo, que é o grupo de apresentação de trabalhos de pesquisa. Então, vamos lá. Vamos pegar um para que a gente possa juntos ver, né? Eu vou pegar um aleatório, só para a gente olhar como é que essa pessoa escreveu o resumo, o que é que contém, se contém aqueles elementos que eu comentei anteriormente, né? Como é que está. Aspectos do pensamento ameríndio, uma reflexão filosófica. Essa é interessante. Perspectiva indígena Guarani da região de Foz do Iguaçu,
sobre a climatologia geográfica. Olha que interessante. Vamos ver. Agora eu vou ter que ampliar, senão vocês não vão conseguir ler. Vamos aumentar aqui. Agora já dá. Bom, eu vou analisar para vocês, vou ler e analisar para vocês, porque vocês vão ter tarefas de fazer resumo também, e precisam fazer resumos bem feitos. Então, é importante porque é um exercício de realmente vocês chegarem, né, a um ponto de desenvolver resumos que possam ser publicados futuramente. Então, vamos ver o que ele contém. Ele contém o título, veja que o título está centralizado, e aqui nós temos 2 nomes, sempre o sobrenome em letra maiúscula e depois o nome. Então, Momoi, Enio Sadal, Escher, Márcia Aparecida, Procópio da Silva. Esse 1 e esse 2 são as credenciais. Quem são essas pessoas? Então, vamos lá na notinha de rodapé para ver quem são. Acho que eles puseram no fim do trabalho. Estão aqui, ó. O 1 significa estudante do curso de Geografia Bacharelado do ILATIT, UNILA, bolsista de iniciação científica, e o e-mail dele. O e-mail é importante porque alguém que faz um resumo e publica pode despertar o interesse de outras pessoas que se interessem pelo mesmo tema. Então, ter um e-mail é uma forma de contatar com essa pessoa, trocar ideias, isso vai ajudar muito no desenvolvimento do trabalho. Então, esse é o estudante, e o 2 é o docente que orientou. Então, docente do curso de Geografia, Bacharelado ILATIT, UNILA, orientadora do bolsista de iniciação científica, e o e-mail da pessoa, da professora que orientou. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Então, aqui tem as credenciais, né, quem são as pessoas. Vocês não devem esquecer que sempre o sobrenome é letra maiúscula, e ele vai primeiro, depois o nome. Olhem a formatação desse resumo. Ó, não tem parágrafo nenhum. Resumo não tem parágrafo. O resumo é um texto compacto. Ele fica em alinhamento justificado o texto todo. Não tem parágrafo em nenhum lugar. Aí eu disse a vocês que no final tem que ter palavras-chave. Eu disse a vocês que devemos escolher aquelas que são ou recorrentes no trabalho ou são as mais representativas do que o trabalho se propõe. Então, aqui a pessoa pôs palavras-chave, veja que não são palavras-chaves, palavras-chave. Eu disse 3 ou 4, que as pessoas optaram por 4, está dentro. Então, mudanças, e já está lá no título isso, né? Climáticas, está no título também, indígena e umbiá. A umbiá está dizendo quais são, né? E no final, depois que a pessoa fez, ela pôs as referências bibliográficas. Então, a pessoa usou 3 referências bibliográficas e pôs ali. Se a pessoa quiser fazer agradecimentos, ela pode fazer, então, no final, antes das credenciais, né? A credencial é nota de rodapé. Então, vamos voltar lá. Que tal alguém ler para nós o resumo? Alguém se dispõe? Oi, vocês estão aí? Eu acho que vocês são muito tímidos, gente. Vocês não falam. Não precisa nem aparecer o rosto, porque você já deixa a câmera fechada. Mas vocês podem abrir o microfone e ler. Que tal? Acho que não. Acho que não. Então, vamos lá. Eu disse que lá na nota de rodapé tem coisas que estão aqui no título, não foi? Aqui está indígena, aqui está a climatologia, que é a questão do clima, que é o interesse. Bom, então eu vou ler para vocês e depois eu chamo a atenção de alguns pontos aqui.
O estudo da climatologia possui cerca de 150 anos, ou seja, é algo recente, se tratando dos fenômenos que ocorrem ao longo dos ciclos climáticos. Sendo assim, ao observar os documentos históricos das sociedades indígenas e a pesquisa científica, pode-se obter dados mais antigos que poderá subsidiar a reformulação, a linha de análise do tema proposto. Há relatos, conhecimentos, crenças, documentos, técnicas, etc., elaboradas por povos indígenas que pode ser analisada com fins científicos. Um exemplo são os guaranis de Dourados MS. Uma crítica. Quando nós falamos de povos, povos nós não levamos para o plural. Então, isso significa que aqui houve uma revisão, né, desse texto, mas talvez a revisão de alguns pontos ficou um pouco falha, né? Então, aqui a pessoa deveria escrever, um exemplo está nos Guarani, ou são os Guarani de Dourados, porque Guarani é um povo, então eu não posso pôr no plural, povo é singular. Mesmo que eu tenha o verbo no plural, que é ali o caso, né? O exemplo, os Guaranis, não. O exemplo são os Guarani. Ao nosso ouvido fica estranho, porque nós temos a questão da concordância sempre, né? Mas quando se trata de povo, não. Povo fica no singular. Então, são os Guarani, em Dourados MS, que estudavam o Sol a seu favor muito antes das elaborações científicas do mundo moderno, principalmente para as colheitas de alimentos da tribo, explicações das estações do ano, as latitudes, o relógio solar, Gnomon, segundo Afonso, 2012. Olha que importante. Aqui o Enio, ele já trouxe uma referência. Então, se ele disse que os indígenas já estudavam o Sol a favor do seu grupo, né? Isso ele não tirou do nada, não saiu da cabeça dele. Ele viu que teve alguém que estudou e que publicou esse estudo. Então, ele está dando os créditos de quem fez isso, que é Afonso, de 2012. Além disso, há também o Início do Mundo na Visão Indígena, publicada por Popugua em 2017. De novo, aí está dando créditos, né? Que pode ser utilizada como base de estudo para os eventos ocorridos nestes períodos acerca da climatologia. Logo, o objetivo de elaborar hipóteses das ocorrências a respeito da variabilidade climática ou mudanças climáticas ao longo dos anos, com base em documentos da sociedade indígena, principalmente a Guarani-Mbiá, da região de Foz do Iguaçu, e pesquisa bibliográfica. Chamando a atenção de novo. Veja que aqui, o que é que nós vimos até aqui nesse resumo? Nós vimos aqui uma discussão a respeito dos eventos climáticos. Nós vimos que o autor fez uma revisão de literatura da área e referiu pessoas que embasam o seu dizer, que foram Afonso, 2012, Popugua, 2017. Depois ele vai falar que indígenas já faziam isso em favor do seu povo e observando a questão das plantações, o melhor tempo para as plantações. Bom, para dizer isso, também foi tomado como base pesquisa, alguém que já tinha pesquisado e publicou. A perspectiva indígena, os relatos e conhecimentos que possuem sobre as mudanças climáticas e os impactos que ocorreram nessa sociedade, e segundo a coleta de dados, registros e análise acerca do tema para entender o que houve no período estudado. De caráter exploratório, então ele está dizendo qual é o tipo, qual é o recorte da pesquisa, ela é exploratória. Seriam obtidos dados necessários para o estudo em pesquisas bibliográficas da climatologia e utilização de documentos indígenas de abordagem direta e objeto bibliográfico em sua maioria. Embora o estudo indígena seja atual, há a importância enorme de aprofundar no tema.
Eles possuem uma visão de mundo e crenças que a população ocidental deveria conhecer mais e aprender com esse povo. Assim, haveria menos falácias acerca desse povo. Como estamos vivenciando no mundo atual de pandemia, o problema da Covid-19, que também impossibilitou os trabalhos de campo do objeto de estudo dos indígenas da região de Foz do Iguaçu. Então, eu vou parar um pouquinho porque eu quero... Vocês estão com a tela fechada, mas vocês viram que bastante interessante esse trabalho. E eu, particularmente, tenho muito interesse... Ah, legal, Laura. Particularmente, eu tenho muito interesse na questão indígena, porque eu morei em área que a população indígena era bastante grande, que foi em Dourados. E, logicamente, não foi por acaso que eu escolhi esse resumo para mostrar para vocês. Mas vocês viram a coerência do resumo? É isso que eu quero chamar a atenção. Ele tem um título, ele tem a credencial das pessoas que escreveram, que é o aluno bolsista e a sua orientadora. A formatação dele está como um texto compacto, ou seja, alinhamento justificado. Ele tem as palavras-chave, que são as palavras recorrentes no trabalho. E aí, nós vamos agora para o trabalho. O trabalho em si, ele traz o contexto, ele traz fonte bibliográfica, porque ali não é o lugar de discutir a bibliografia, é só referir qual é a sua base, por isso tem os autores que foram pesquisados e o ano, né? Depois nós temos o quê? Nós temos o objetivo do trabalho, depois nós temos a forma metodológica que foi realizado, e, finalmente, nós temos um apontamento que é chamar a atenção que parte do trabalho não foi possível por conta da Covid-19. Ou seja, com toda certeza, esse trabalho seria de campo. A pessoa precisaria ir a campo, ficar um tempo observando, dialogando com o trabalho dos indígenas, diretamente com eles. Mas, dada a pandemia, isso ficou impossibilitado. Então, a pessoa pôs ali aquela notinha. Esse é um resumo absolutamente dentro das normas. E, particularmente, se eu lendo esse resumo, eu me sentiria e me sinto bem provocada a ler o artigo todo. E aí a gente vai pensando nas interfaces, né, as coisas que se encontram. E nisso eu estou lembrando de um passeio que eu fiz no Observatório Astronômico aqui da Itaipu. Eu não sei se vocês já fizeram esse passeio, depois alguém escreve aí no chat, o Polo Astronômico aqui de Foz, lá na Itaipu. Gente, é muito lindo. Ninguém escreveu, ninguém fez o passeio? Quem já fez, escreve aí no chat. Não. Nossa. 2 disseram que não. Será que os outros também não? Gente, esse passeio, quem é aluno da Unila não paga. Olha, não, que pena. Ah, a Amy já fez. Muito bem, então a Amy vai concordar comigo do que eu quero dizer. É bem lindo, isso mesmo, Amy. Vale a pena. Então, quem não foi, vá. É um passeio que vale a pena fazer. Eu acho que já estão permitindo, mas tem que reservar, porque eles não estão pondo muita gente dentro do observatório. Então, tem que ligar, né? E agendar o dia do seu passeio. Façam esse passeio, vale a pena. Então, o que tem lá? Se vocês forem de dia, bom, se for à noite é uma coisa, se for de dia é outra coisa. Se for à noite, vocês vão poder, depois do filme que a gente assiste, talvez vocês possam fazer observação em loco. É muito bom. Agora, indo de dia, não tem observação em loco. Indo de dia, eles vão mostrar um relógio que está ao lado ali do centro astronômico, e esse relógio, ele é um relógio exatamente feito, é uma réplica, né, de contexto indígena. Então, por ali, é possível vocês perceberem o que esse texto está falando. É muito interessante. Então, eles nos mostram, nos apresentam esse relógio
e pedem que a gente faça posições nesse relógio que está ao chão, para que se possa perceber como é que isso acontece. É muito legal, é muito ilustrativo e vale a pena. Então, quando puderem, agendem o passeio e vão lá conhecer. Eu quero mostrar mais um outro para vocês. Nós estamos ainda nos anais. Vamos ver juntos? Porque eu quero mostrar um outro modelo para vocês. Vamos lá. Nossa, tem gente entrando ainda, está no fim da aula quase. Vamos lá. Nós recebemos uma orientação que não devemos fazer aulas muito longas. Então, eu vou ter que ter cuidado com isso. Vamos lá. Esse é o que nós acabamos de ler. Que vocês estão vendo aí. É o que nós lemos agora, né? Vamos procurar outro, para que vocês percebam que todos seguem a mesma formatação, seguem a mesma forma, né? Porque eles passaram pela revisão. Vamos ver esse aqui, que está em espanhol? Talvez alguém de vocês se habilite a ler. A integração latino-americana na revista de La CEPAL. Quem escreveu? Canales Ruben e Speer Teresa. Então, de novo, o que é que nós temos? Nós temos um título centralizado, como ele é curto, ele não ficou parte aqui, né? Ficou todo ali. Nós temos sobrenome em letras maiúsculas e primeiro, depois o nome. De novo, Speer. Aqui eu não sei se é Speer, deve ser Speer. Aqui nós temos o sobrenome. De novo, todo por extenso e vindo primeiro, depois o nome. Credenciais. O 1, que é o aluno que escreve, que é o aluno de iniciação científica, e nós temos o 2, que é a professora orientadora. Então, sempre tem que ter os créditos das pessoas. Olha, eu comentava com vocês que a formatação, ela deve ter o alinhamento justificado. Então, não tem parágrafo, nada, é um texto compacto. Feito isso, precisa ter palavras-chave. Normalmente, nós escolhemos aí 3 a 4, né? Aqui nós temos integração regional, América Central, Caribe e CEPAL. Todas essas palavras são palavras que representam tudo que está no texto. Elas podem aparecer no título também. Então, veja que isso é como se fosse um texto que eu poderia usar uma metáfora. Costurado. O que a gente faz quando costura alguma coisa? A gente põe uma parte, depois outra, vai tecendo, né? Então, aqui nós temos mais ou menos isso. Nós temos um texto cujas partes que são principais, importantes, elas vão dialogando ao longo do texto, ela não se perde. Veja que o CEPAL aparece em vários lugares aqui no resumo. Bom, como está em espanhol, eu vou pedir a alguém que leia. Eu posso ler, mas eu prefiro que alguém de vocês faça isso. Abra o microfone e leia. Eu posso ler, profe. Por favor. La revista de la CEPAL nace como una respuesta académica a las discusiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, en cuyo contexto los y las autoras estudiaron y plasmaron recomendaciones de políticas para los estados, fundada en 1976 bajo la presidencia de Raúl Prebisch. La revista ha publicado 131 ediciones hasta agosto de 2020, teniendo más de 1.300 artículos publicados a la fecha. El objetivo de esta investigación es estudiar la presencia y la ausencia de las discusiones sobre Centroamérica, integrada y desintegrada, en la revista de la CEPAL, durante todos sus años de vigencia, para lo cual se realizó un recorte basado en palabras clave en los títulos, filtrándose 78 artículos y publicados entre 1976 y 2019, que a su vez fueron categorizados según la década de publicación y la nacionalidad de los autores, y su enfoque, países por separado, Centroamérica o América Latina y el Caribe.
Se estudió a través de un abordaje cuantitativo y cualitativo con el fin de contabilizar y comprender la incidencia de la región. En un recorte temporal, los artículos se dividieron en 4 etapas según la década: 1977, 1989, 1990, 1999, 2000, 2009, 2010 y 2020. Y estas se relacionan a su vez con las diferentes etapas de la CEPAL. Como resultado, se evidencian distintas tendencias a reproducir una colonialidad del poder, Quijano 2000, y un colonialismo interno, González 2006, en la mayoría de los artículos estudiados, además sobre la abrupta disminución de publicaciones sobre la región después de 1997, tras la firma de los acuerdos de paz, y la tendencia positiva de incluir cada vez los países centroamericanos en las investigaciones sobre América Latina y el Caribe. A pesar de ello, se concluye que la revista de la CEPAL no ha sido hasta la fecha un espacio para la autoexpresión epistémica de Centroamérica y sus fenómenos econômicos, sociais e políticos próprios. Muito obrigada. Muito bem. Ótima leitura. Então, o que nós temos aqui? Muito bom esse resumo. Muito bom. Vocês viram que num espaço mínimo, depois vocês podem, aqui não diz quantas palavras tem, mas a gente pode ver na orientação da revista quantas palavras era permitido. Vocês estão vendo que os tamanhos dos resumos são mais ou menos parecidos. Mas aqui nós temos o quê? Fala da revista CEPAL. Então, fala que por que ela surgiu, quer dizer, a motivação, né? A revista não surgiu só pela vontade de alguém, né? Mas ela foi uma resposta acadêmica às discussões da questão econômica na América Latina, Caribe e nas Nações Unidas. Então, veja, ela situa, né? O autor situa o nascimento dessa revista. E outra coisa importante que traz aqui são os objetivos dessa publicação. Então, tem objetivos da revista e tem os objetivos da própria pessoa que escreveu a respeito, né? Que seria a investigação de materiais publicados nessa revista. Outra questão é a amplitude, né, do olhar e também a forma metodológica do estudo, abordagem qualitativa e quantitativa. E por que dessa forma? Que é o objetivo, né? Compreender a incidência da região e tem um período temporal. Esse período temporal, dividido em 4 etapas, demonstra que essa revista tem um período longitudinal. Então, uma revista que já tem aí muito tempo de publicação, o que dá a ela confiabilidade. E traz autores também para dar respaldo, assim como o anterior que nós vimos, né? E traz resultados. Então, no anterior, nós não temos os resultados. Por que no anterior não tem resultado? Alguém pode abrir o microfone e dizer? Ninguém? Não tem resultado, gente, daquele anterior que nós lemos, porque quem escreveu disse que não pôde realizar atividade de campo em função da pandemia Covid-2019. Então, isso não permitiu trabalhar resultados. A pessoa mostrou objetivos, mostrou tudo que era necessário para um bom resumo e acabou dizendo que não tem os resultados por conta disso. Então, aquela informação é muito importante. Agora, nesse caso, a pessoa conseguiu fazer algo, porque é bibliográfico, né? Não é campo, conseguiu chegar aos resultados. Então, nós temos 2 modelos que eu mostrei a vocês. Esses modelos são modelos de temas diferentes. E eu tinha dado como atividade, que equivaleria à presença de vocês, que vocês postassem
um comentário, né? Quem escreveu o título e tal, de um dos trabalhos apresentados que chamou a atenção de vocês, que vocês gostaram, enfim. Isso é bastante importante, porque nós ainda vamos trabalhar bastante resumo. E, aliás, nós vamos trabalhar resumo, e uma dos resumos que vocês mais adiante vão trabalhar é uma parte de avaliação, né? Se vocês conseguirem realmente chegar lá. Bom, então eu acho que por hoje é isso. Eu vou olhar os trabalhos que vocês postaram lá e vou pedir a vocês que façam o seguinte, é uma outra atividade, mas já vou falar aqui para vocês. Qual será a atividade? Vocês vão olhar essa revista, ela está na página da Unila, mas se vocês tiverem dificuldade, eu posso postar também lá no CIGA. Talvez facilite a vida de vocês, né? Aí, o que eu quero que vocês façam com a revista? Vocês vão procurar... eu posto sim, Laura. Eu vou solicitar que vocês olhem se há na revista as orientações de como esse resumo deve ser. Se lá está dizendo a formatação do resumo, se isso aparece na revista. Segundo, vocês vão, na próxima aula, eu vou querer ouvir mais vocês, porque hoje eu falei praticamente sozinha. Na próxima aula, eu vou querer ouvir vocês. E o que é que a gente vai fazer na próxima aula? Eu vou ler o que vocês fizeram de tarefa, né, que está lá no CIGA, mas na próxima aula eu vou querer ouvir vocês dizendo, uns para os outros, qual foi o resumo escolhido por vocês e por que vocês escolheram aquele e não outro. Sempre tem muitos, né, muitos. A gente viu que a revista está repleta. Então, foram muitos. Quando a gente escolhe um, é porque a gente teve critérios para chegar a ele. Então, é isso que eu quero que vocês me falem e compartilhem com os demais. Eu escolhi esse por tal razão. Assim como eu escolhi aquele primeiro para mostrar o modelo para vocês, eu disse qual foi a razão que eu escolhi aquele, não o outro. Desculpa. Tá. Tudo bem. Ok, Ana. Essa aula está gravada, eu vou postar lá depois, porque muitos chegaram atrasados mesmo. Mas, assim, eu escolhi aquele, como eu disse a vocês, eu vou ver o fórum. Que eu morei em Mato Grosso do Sul, exatamente na cidade de Dourados, que fala o texto, né? E... Então, logicamente, me interessou o tema, saber como que os Guarani de lá pensam essa questão que o resumo tratou. Então, eu tive uma razão de escolher. Eu escolhi aquele por isto, né? O segundo que eu escolhi para mostrar de modelo para vocês também tem uma motivação que me interessa muito, e talvez interesse a alguns de vocês, que é a preocupação com a questão climática e tudo que isso tem representado, e é uma coisa bastante séria. Então, são essas as motivações. Eu vou postar, então, para vocês a revista e vou pedir que vocês... Eu vou olhar no CIGA como é que está o fórum, se ele não está, se já está fechado. Eu não lembro que data que eu pus. Mas se estiver fechado, eu posso mudar a data e aí quem não postou, posta, que é muito importante. E para a aula que vem, então, eu quero ouvir vocês. Então, gente, tenham um bom restante de semana. Eu vou... sim, pode enviar todas, sim, as atividades, porque o conjunto das atividades escritas que vocês forem postando vai resultar numa nota. Então, é o conjunto, não é uma atividade, né? É o conjunto delas. Então, vão postando, e eu vou olhando e vou comentando, e isso tudo vai resultar em uma nota. Combinado? Professora? Sim. É que, na verdade, está aberto para envio na área de tarefas e no fórum. E aí a gente ficou com a dúvida de se pode mandar pelo fórum ou pela área de tarefas. Olha, eu prefiro que mande pelo fórum, porque eu fui olhar na área de tarefa, depois que eu tinha posto lá, e parece que eu não vi o responder.
eu não vi o link para a resposta. E no fórum tem o link para a resposta. Então, é melhor mandar pelo fórum, que tem embaixo, né, resposta. Clica ali e envia por ali. Pode ser, Sabrina? Pode ser sim, professora. Acho que tem. Então, você vai reabrir os fóruns, os 3, ou só da última, da CIEP? Não, eu vou reabrir, porque eu acho que muitos não enviaram as outras que eu tinha pedido. Tá bom. E aí, desculpa. E aí, quem enviou por tarefas, reenvia pelo fórum daí para você? Para ficar melhor? Sim, fica melhor, porque daí fica tudo lá. Eu prefiro, porque daí tá de todo mundo lá, fica mais fácil. Eu recebi algumas tarefas pelo e-mail. É evidente que eu baixei e pus na pasta de metodologia. Mas eu prefiro que postem lá, porque aí eu também dou a resposta por lá. Eu acho que para vocês é mais interessante, porque daí vocês veem. Lá vocês podem ver pelo fórum, né? Então, eu prefiro. Tá bom, prof. Muito obrigada, viu? Imagina. Eu vou olhar as datas, e se as datas estiverem já vencidas, eu ajusto para que todos possam postar. E a revista, eu posto para vocês também, que aí vocês podem olhar toda ela. Combinado? Sim, prof, obrigada. Ah, então tá bom. Perfeito, combinado. Ótimo. Ok, pessoal. Então, desejo a vocês um bom restante de semana, bons estudos. Se alguém tiver condições de juntar todos nós em um WhatsApp, é legal. A gente pode falar por lá, né? E eu vou pôr o meu celular aqui, porque aí vocês podem, quem tem acesso aos demais, pode pôr, pode criar para nós, né, um WhatsApp, 99108-8884. Esse é o meu. Aí vocês podem juntar dos outros e alguém cria. Então, gente, muito obrigada. Eu acho que eu fui um pouco além do que devia. A gente recebeu uma orientação que não é para fazer aulas muito longas. É por isso que eu acho que vocês estão recebendo bastante tarefa, né? Mas eu não tenho como não estender, porque esse tema realmente exige um pouco mais de fala, de apresentar, de detalhar, né? Para que vocês possam fazer algo bem feito. Quem tem dúvida pode perguntar. Pergunta, Ana. Ana, cadê você? A Ana quer fazer uma pergunta, mas não... Ah, tá. Se vamos aprender algo sobre o padrão ABNT. Olha, a ABNT é uma normatização importante, mas, assim, ela está no site ela está na internet, é só baixar. E, assim, eu vou trabalhar mais os gêneros de escrita, porque a ABNT é formatação. Então, precisa baixar e ler. Não tem muito o que discutir. A gente só tem que seguir a orientação. É bem siga o modelo. E a APA é a mesma coisa, que é a internacional, né? Eu tenho que baixar e seguir o modelo. É mais ou menos isso. Eu vou trabalhar mais gêneros de escrita, que é o que eu preciso que vocês estejam bons, tanto na questão de resumo, questão do projeto de pesquisa, né? Agora, da APA, alguém pode baixar e a gente pode discutir por um fórum, tá bom? Pode pôr lá. Então, gente, muito obrigada. Até a semana que vem. E se preparem, então, para falar as motivações do que vocês escolheram. Tchau para vocês. Um abraço. Tchau. Até a semana que vem.